E aí pessoal, aqui é o Jonas da Pampa Devs e hoje mais um vídeo da série sobre Design Patterns e dessa vez nosso padrão é o Builder. Bom, o Builder faz parte do grupo de padrões criacionais e ele é usado na construção de objetos complexos passo a passo e também nos permite reproduzir diferentes tipos e representações de um objeto usando sempre o mesmo código de construção. Quando usamos esse padrão? Bom, o Builder pode ser usado quando encontramos algum objeto dentro do nosso projeto que tem uma inicialização trabalhosa, com muitos campos e objetos agrupados. Então vamos ver como é que isso funciona na prática. Bom, como vocês podem ver aqui na linha 8, eu estou criando um novo objeto do tipo house e eu estou passando que esse objeto house vai ter uma propriedade hasFireplace igual a true, a verdadeiro, e simplesmente eu estou printando o resultado então da criação desse objeto. Bom, para deixar essa criação, a criação desse objeto mais simples, mais legível, dar um significado melhor para o objeto que a gente está criando, e claro, aplicando o padrão Builder, eu preciso primeiro criar uma interface que defina todas as características daquele objeto. Então, para isso eu vou começar criando um pacote novo aqui no meu projeto. Eu estou usando Java dentro aqui do IntelliJ e eu vou chamar esse padrão, esse package de builders, certo? Bom, agora o que acontece? Eu vou criar uma interface, como eu tinha comentado. Essa interface ela vai ter todas as características comuns desse objeto house, ou seja, ela vai conter todas as características que outros builders podem usar. Então, eu vou chamar ela de builder, ok? E aqui vão conter todas as características do meu objeto house. Bom, objeto house, está aqui ele. Eu tenho várias propriedades privadas dentro dele, várias características. Eu simplesmente vou copiar elas para me basear aqui dentro, para eu saber quais são as características que eu preciso ter na minha interface para que eu possa implementar depois, certo? Então deixa eu comentar essa parte só para eu usar como referência. E então ele vai ter um método do tipo void, que vai ser with garage, certo? Que vai simplesmente receber um valor boolean de garage, certo? E assim para todos os outros. São 2, 3, 4, 5, 6, 7 parâmetros booleanos. Então, simplesmente eu troco pelos seus nomes. Então, eu posso pegar swim pool, e aqui dentro dele swim pool. Já vou deletando os que eu já fiz. Vou pegar o hasGarden também, fazer a mesma coisa. Basicamente, eu pego todos eles até se esgotarem as características da casa, da house. E a gente vai passando aqui. Fireplace, tem também grill place, para a gente fazer um churrasco. Grill place, tem with open concept, também é uma característica da casa que a gente pode implementar em algum builder. A gente também tem Play Kids, vamos colocar aqui também. Play Kids vai para cá também. E a gente tem mais 3 propriedades número de Windows, Doors and Rooms. Então, aqui vão ser também void. E eu vou chamar só with Windows. E aqui dentro vai ser então um parâmetro inteiro, do tipo inteiro. Vou copiar, fazer a mesma coisa que eu fiz antes e vou só renomear para então Doors e Rooms. Doors e Rooms. Então tá. Bom, então agora eu já especifiquei que
todas as classes concretas de criação de builders, elas têm que implementarem essas características dessa interface aqui, certo? Então agora o próximo passo, eu vou criar uma classe concreta para implementar esse builder. Eu vou chamar ela de House Builder. E essa classe vai implementar a minha builder, certo? Eu vou implementar os métodos do garage, desculpa, do builder. Aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz com o house, porque o meu builder também precisa das características do objeto que ele vai construir, certo? Para que eu possa realmente criar o meu objeto do tipo house, tá? Então aqui o que vai acontecer? Aqui simplesmente eu vou iniciar as minhas propriedades privadas. Então eu vou atribuir os valores que vão ser passados no meu builder, certo? Então aqui eu simplesmente faço a mesma coisa para todos e vou só alterar os parâmetros que ele recebe. Oh, desculpa, aqui está errado, não é o Windows, né? É o meu Garage. Aqui também. Simple está errado, é Simple. Agora a gente replica para os outros, vou copiar e colar para ganhar um tempo até o final, para depois só ir alterando os valores das propriedades. Então aqui a gente não está fazendo nada mais do que simplesmente atribuir os valores da classe concreta de construção do house para as propriedades internas da classe, certo? Então aqui eu posso pegar simplesmente um garden, só vou substituir pela propriedade correta, fireplace também, has fireplace pelo fireplace, has simple por grill place. Aqui tem a mesma coisa para o open concept. Mesma coisa para o play kids. Para Windows também. Windows. E aqui with doors. E aqui a quantidade de rooms da casa. E já temos então a inicialização das nossas variáveis internas. Então agora o que essa classe vai fazer? Simplesmente ela vai pegar e criar um objeto do tipo housing passando com todos aqueles construtores que a gente viu aqui, só que encapsulado dentro do próprio house builder, tá? Então o que a gente faz? Simplesmente a gente cria um método que vai ser um público. Ele vai retornar um house, do tipo house. A gente vai importar essa dependência aqui dentro. A gente vai importar essa classe house. E ele vai nos retornar um new house, que vai ter, então, todos esses parâmetros. Has garage. Que mais que ele vai ter? Has simple, has garden. Has garden. O próximo, então, é has garden, has simple. Has garden. Vamos ver aqui em cima como que está a ordem. Desculpa, na verdade tem que ver a ordem dentro de house. Então posso fazer simplesmente copiar e colar. Acho que fica bem mais fácil e rápido. Simplesmente altero, removo as propriedades e deixo com os nomes das variáveis, porque a gente já herdou elas dentro da nossa classe house, do nosso modelo, certo? Então já temos o builder do house.
Agora, o próximo passo é, eu preciso construir uma classe que é a classe chamada de classe diretor, que ela vai ser a classe que define a ordem na qual as etapas da construção serão chamadas, para que a gente possa criar, enfim, reutilizar para outras configurações de house. Então, simplesmente eu vou criar aqui um house director que vai conter as características da house, do objeto house, certo? Então, se eu for pegar aqui dentro da minha inicialização inicial que a gente começou, a única característica que a gente tinha era que o house era inicializado com hasFireplace igual a true. Então a gente pode fazer a mesma coisa dentro do, do nosso house director, que vai ter só, por enquanto, só tem uma característica, que é como a gente inicializou, porém a gente pode fazer, estender essa classe para fazer mais características. Então, ele vai ter um public void house direct with, recordando, é fireplace. Então, aqui, with fireplace. Aqui dentro eu só preciso passar o builder, então. E esse builder, ele vai ser criado com with fireplace igual a true, certo? Então, basicamente, dentro dessa classe, agora que a gente conseguiu encapsular toda a criação do objeto dentro do nosso builder, a gente só começa a implementar as características que a gente quer para a house. Tá? Antes de alterar esse código aqui para ver como fica usando o builder, eu só rodar aqui para vocês acompanharem o que ele vai printar quando eu rodar desse jeito. Tá? Então, vou dar um run aqui nessa classe. Ele está buildando aqui. Depois a gente altera esse comportamento para usar o que a gente construiu. Certo? Então, basicamente, criou, instanciou o house com o hasFireplace true, e aqui ele deu, então, 0 windows, 0 doors, e a única coisa que ele faz aqui tem hasFireplace equals true. Então, é isso que a gente vai simular agora com a nossa outra implementação. Então, o que eu vou fazer aqui? Agora, eu vou criar, então, uma instância do nosso house director, certo? É uma instância nova desse house director, para que a gente possa, então, usar os comportamentos que a gente implementou dentro dele. A gente também vai ter, então, precisa do builder, certo? Que é do builder da house, no caso, que é a classe concreta que a gente implementou, a interface builder. Então ela vai ter o house builder, que também vai ser uma instância nova. E por fim, a gente então consegue aplicar as propriedades, as características que a gente quer na criação desse objeto house. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar só um house director .with fireplace. E eu passo o meu builder para dentro dele. Porque dentro do builder é realmente que ele vai criar o objeto house. Então, agora, para printar ou para criar o house, para printar depois de criar o house, eu vou dar um house created é igual, ele vai receber o nosso house builder ponto build, que é o método que a gente inicializou lá dentro que é o método que a gente desenvolveu, criou dentro do nosso house builder. E aqui simplesmente eu vou printar ele para vocês verem o resultado. Vamos play de novo. Então vamos printar para ver aqui então como que ele inicializou desse modo aqui, né, com todos os parâmetros do construtor, sem uma característica clara, e vamos ver como então ele inicializou usando builders. Então o que acontece aqui? Vou aumentar um pouquinho. Então aqui ele criou
o Windows 0 criou o house com 0 windows, 0 doors, enfim, e aqui o único parâmetro, a única propriedade, a única característica então da house seria com has fireplace igual a true. Aqui aconteceu o mesmo comportamento, certo? Então as duas criações estão iguais. Então a gente já tem o builder, certo? O que vai acontecer agora? Eu tinha criado uns testes inicialmente usando só a inicialização usando o padrão sem padrão nenhum, todos os parâmetros sendo enviados dentro do próprio construtor. E o que ele está fazendo aqui? Então ele está testando se o house foi inicializado com uma garagem, with garage. Ele está testando se foi inicializado com garden e também sem o garden. Tá? Se eu rodar esses testes, eles vão funcionar, porém eu quero testar agora o meu builder. Então o que eu vou fazer? Eu vou remover essa implementação e eu vou pegar a nova. Eu vou fazer isso aqui, certo? Então, vou passar para o teste, importar. E o que a gente está testando aqui? Bom, aqui eu posso renomear para house, porque não tem nenhuma outra instância de house dentro desse contexto. E o que ele está fazendo aqui, tá? Vamos alterar aqui para den, seguir um BDD bonitinho. O que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer ele vai inicializar o nosso objeto house com a propriedade garage setada para true, tá? E a gente já está, na verdade ele está fazendo para fireplace. Se a gente quiser ter garage, o que a gente faria? Eu simplesmente entraria dentro do meu house director e implementaria com garage também. Então eu já vou fazer isso. E aqui eu altero para ser with garage. E aqui true também. Então, se eu vier aqui agora que eu já tenho, eu altero para ser com garage. E aqui eu já posso rodar esse teste e ver ele passando. Notem que eu não alterei o assert desse método, justamente desse teste, justamente porque eu queria dar ênfase que a gente alterou a implementação, mas o assert ainda continua do mesmo jeito que a gente tinha antes. Então, teste passando e builder implementado. Bom, então, o que a gente viu aqui? Viu que a construção de objetos complexos ela pode se tornar mais modular, mais encapsulada. Né? Para isso que a gente usa o Builder, certo? Então, por hoje era isso e até mais.